E aí, meus bruxos, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Robert, sou professor de Química e eu tô aqui pra gente fazer mais um exercíciozinho da sua apostila, da nossa segunda apostila. E hoje eu escolhi o assunto cinética química. Adivinha de qual universidade? Claro, da nossa Universidade Federal do Paraná. Vamos lá pro enunciado? Costuma-se representar a velocidade v de um processo químico através de equações que têm a forma v igual a k, concentração de A elevado a alfa, vezes a concentração de B elevado a beta, vezes a concentração de C elevado a gama. Só abrindo um parênteses no enunciado, nada mais é do que a famosa equação da velocidade. Voltando? Onde K é uma constante de proporcionalidade. Concentração de A, ou Azinho entre colchetes, o Bzinho e o Czinho entre colchetes, são as concentrações das espécies participantes da reação. Alfa, beta e gama são os números que podem ser inteiros ou fracionários, positivos, negativos ou ainda zero. A reação de decomposição de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, em presença de permanganato ocorre em meio ácido, tendo o iodeto como catalisador. Está ali em cima da setinha, né? A equação abaixo, não balanceada, representa esta equação. Então olha só a reação. Permanganato de potássio reagindo com água oxigenada, o peróxido, em meio ácido, o H+, na presença do iodeto, formando o gás oxigênio, água e o íon manganês, 2+. Nos experimentos de 1 a 4, a velocidade dessa reação foi estudada em função da variação das concentrações do permanganato, da água oxigenada e do catalisador iodeto. Olha só, ele colocou a variação do catalisador. O quadro abaixo mostra os resultados obtidos. Então vamos ver esse quadro aí, ó. Experimento 1. Permanganato de potássio. 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A água oxigenada também 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. O iodeto, a concentração dele de 1 vezes 10 a menos 5. E a velocidade 4 vezes 10 a menos 5. O negócio é o seguinte, não precisa ficar lendo o quadro inteiro. A gente tem que observar o que está variando entre um item e outro, entre um experimento e outro. É isso que eu preciso observar. Olha lá, do item 1 para o item 2, o que aconteceu com o permanganato? Ah, a concentração dele dobrou. O que aconteceu com a água oxigenada? Ah, ficou constante. Do iodeto, também ficou constante. E olha o que aconteceu com a velocidade. Olha, a velocidade dobrou. Então é isso que a gente tem que observar nesse tipo de exercício de cinética química quando ele é cobrado. E normalmente é assim que o pessoal pede. Vamos lá? Com base nas informações, é correto, grife lá, correto afirmar que 01. A velocidade da reação independe da concentração do catalisador iodeto. Bem, não sei, vamos olhar para os experimentos. Olha o item 1, o experimento 1. O que está acontecendo com a quantidade do manganês lá, do permanganato de potássio? 2,5 vezes 10 a menos 3, água oxigenada também, e iodeto 1 vezes 10 a menos 5. O que eu quero propor para você? Escolha sempre 2 experimentos no qual aquele cara que está sendo observado, por exemplo, a pergunta é sobre o iodeto. Então vamos ver. Pega uma equaçãozinha ou um experimento no qual o iodeto sofra uma variação e os outros não. Como assim? Olha a opção 1 e a opção 4. De 1 para 4, o que aconteceu com a concentração do permanganato? 2,5 para 2,5. Ficou constante. Da água oxigenada, 2,5 para 2,5. Também ficou constante. Agora, olha o iodeto. De 1 vezes 10 a menos 5, ele foi para 2 vezes 10 a menos 5. Ou seja, a concentração desse cara está duplicando, está dobrando a concentração dele. E olha só, de 4 para 8, o que aconteceu? Duplicou também. Então, se você duplicou a quantidade de iodeto e também duplicou a concentração, a velocidade, de novo, se você duplicou a concentração de iodeto e a velocidade duplicou, olha aqui para mim, duplicou, significa que a concentração desse cara está influenciando na velocidade. E o item fala o quê? Que independe da concentração. Portanto, falso. Sim, ele depende da concentração do íon iodeto. Quando a gente duplica a concentração, a velocidade também duplica. Item 01, falso. Vamos ao item 02. A velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de permanganato. De novo, ele está julgando apenas o permanganato. Eu preciso achar um par de equações ali de experimentos no qual o permanganato varie e os outros dois não. Olha só, vamos pegar o experimento 1
e o experimento 2. Por quê? Permanganato, de 2,5 para 5, está duplicando. Água oxigenada, H2O2, 2,5, 2,5, ficou constante. Iodeto, 1 para 1, ficou constante. Ou seja, toda alteração, olha aqui, toda alteração causada na velocidade vai ser o quê? Oriunda da variação da concentração do permanganato. Olha lá, de 2,5 para 5, houve uma variação, houve uma duplicação da quantidade de permanganato e agora olha a sua querida velocidade. A gente duplicou o permanganato e a velocidade também duplicou. Quando um duplica, o outro duplica, eu posso dizer o quê? Que são diretamente proporcionais, portanto, item verdadeiro. Do vezes 2, o item é verdadeiro. Agora, deixa eu já aproveitar o ensejo aqui, ó, já para a gente encontrar, por exemplo, a ordem do permanganato. Pensa comigo. Pensa lá, 2 elevado a qual número tem que dar 2? 2 elevado a qual número tem que dar 2? Exatamente, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Aquele alfa que aparece no início do nosso enunciado, na verdade aquele alfa vale 1, porque é a proporcionalidade que a gente acabou encontrando entre o permanganato e a velocidade. Fechou? Então, vamos lá. A ordem do permanganato é 1, item verdadeiro. Vamos lá para o próximo. 0,4. Se a concentração de água oxigenada fosse triplicada, a velocidade da reação deveria aumentar 15 vezes? Bem, eu estou falando de água oxigenada, vamos escolher um par de experimento onde a água oxigenada varie e os outros não. Então, pegamos o experimento 1, 2,5 e pegamos o experimento 3. De 2,5 para 5 está duplicando. Olha o permanganato, a primeira coluna ali, 2,5 para 2,5, constante. Do iodeto, a quarta coluna lá, 1 para 1 também ficou constante. Agora observa apenas a água oxigenada. De 2,5 para 5, o que está acontecendo? Está multiplicando por 2. De 4 para 8 também está multiplicando por 2. De novo, vou te fazer a pergunta. 2 elevado a qual número? 2 elevado a qual número dá 2? 2 elevado a 1. Então, a ordem da água oxigenada, do peróxido, nada mais é do que o número 1. Ou seja, se você duplicar a quantidade de água oxigenada, a velocidade vai duplicar. Se você triplicar, também vai triplicar. Ou seja, ele fala ali que é 15 vezes. Quer ver? Ó? Se eu triplicasse a concentração de água oxigenada, pensando que a concentração inicial era X, e agora eu tripliquei, vezes 3. Está todo mundo elevado a 1. 3 elevado a 1 vai dar 3, ou seja, a nova velocidade vai ser 3 vezes e não 15, como sugere o enunciado ali, né? A perguntinha. 0,4, falsa, ridícula, nojenta e que ódio. Vamos para 0,8. Os valores alfa, beta e gama, que aparecem na equação de velocidade, são determinados experimentalmente e sempre coincide com os valores dos coeficientes estequiométricos da reação em estudo. Sempre coincide? Vamos tomar um pouquinho de cuidado aqui, ó. Quando alfa é igual a A e o beta é igual a B e o gama é igual a C, isso significa que a tua reação é elementar, ocorre em uma única etapa. Mas eu não posso dizer que sempre coincide com os valores, porque tanto alfa como beta como gama são determinados experimentalmente. Então eu não posso afirmar que sempre serão iguais. O A igual ao alfa, o beta igual ao B e assim sucessivamente, ok? O que a gente tem que tomar um certo cuidado? De quando ele utilizar o termo, uma equação elementar, uma etapa, ocorre em uma única etapa. Aí sim eu posso dizer que o A, o B e o C são respectivamente iguais ao alfa, o beta e o gama. Se não, não. Quando ele dá uma tabelinha, ele já está dizendo o seguinte, ó, essa reação é não elementar. Calcule a ordem da reação. Então eu não posso afirmar que sempre coincide com os valores dos coeficientes estequiométricos. Isso só acontece quando for elementar. Ok? Portanto, o item falso. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau!